gente abre o programa de hoje com uma pauta muito legal. Sabe aqueles mitos da nutrição que há tanto tempo a gente ou escuta ou lê a respeito, ou quando está conversando com alguém a gente acredita. E aí é tão interessante porque dentro dessa área da nutrição, todo dia tem coisa nova, né? E as pessoas hoje têm uma relação com a comida e com as escolhas muito particular. Essa pauta vai vir para tirar algumas coisas que a gente tem na cabeça, porque uma coisa é ser saudável, outra coisa é, de repente, fazer dieta para emagrecer. Então, vocês vão ver os itens e vão falar, eu já ouvi dizer a respeito sobre isso e eu sempre tive dúvida. E aí a gente convidou ela, que é a Paulinha Mello, nutricionista, competentíssima, bem-vinda, adoro o seu trabalho. Estava até comentando com a Gláucia, que é sempre um prazer quando você pode estar aqui com a gente, porque dentro da nutrição, é claro que vai surgir dúvida, né? Às vezes a gente vê um conceito e aí as pessoas misturam tudo, acham que tudo é a mesma coisa e tal. E não é bem assim, né, Paulinha? Então, você vai contar de alguns mitos dentro da nutrição que todo mundo cai. E aí, claro, eu já faço um convite para você que eu já combinei com a minha diretora, que é o seguinte. O que você já ouviu que você não tem a menor ideia? Você fala assim, não, gente, eu sempre fico na dúvida em relação a tal coisa. Manda pra gente, depois que a gente falar de todos esses, nós vamos colocar o do pessoal de casa. Eba, mas tem que ser agora para dar tempo da gente falar ao vivo. Vai mandando no @VocêBonitaTV. Começando então, Paulinha. Perfeito, vamos começar. Na tela, qual o primeiro mito da nutrição? Olha lá. Batata inglesa versus batata doce. Adorei que você já vai começar por aí. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente em casa já deve ter ouvido falar que batata doce é perfeita para encaixar na dieta, para encaixar na rotina alimentar de quem está querendo melhorar a saúde. O que parece, né? Aí fica parecendo que a batata inglesa, coitada, não é legal. Terrível. É terrível para a nossa saúde. Quando na verdade não é, Carol. Esse aqui é um mito que vale a pena ser quebrado. Então assim, como qualquer raiz e tubérculo, eles apresentam pequenas diferenças entre eles. Na verdade, até, a batata doce acabou se popularizando muito como um excelente tubérculo, como uma excelente raiz para a gente colocar, por exemplo, em dietas de emagrecimento. Tá. Sendo a batata inglesa considerada uma vilã em relação a isso, muito por conta do índice glicêmico delas, né? O índice glicêmico é um parâmetro que a gente utiliza em relação à velocidade da subida da glicemia no nosso sangue após a ingestão de uma determinada fonte de carboidrato. Tá. E a gente sabe, claro, que realmente a batata doce, ela ganha nesse quesito em relação à batata inglesa por ter um menor índice glicêmico. Mas a grande questão, Carol, é que a gente sabe que para o emagrecimento em si, essa questão do índice glicêmico, a gente fica prestando muito atenção nisso. Só nisso? Bobeira. Não é isso que vai ser a Exatamente. diferença do resultado? Não é isso. E eu lhe digo mais, talvez até essa questão do índice glicêmico, pelo fato da gente conseguir modificar essa carga glicêmica da refeição, ou seja, o impacto que o carboidrato que a gente vai comer tem na nossa glicemia. Como a gente consegue modificar isso de acordo com os alimentos que a gente combina com essas fontes de carboidrato? Entendi. Então, se eu trago para minha refeição fontes de proteína, fontes de gordura, que via de regra é o que eu vou fazer numa refeição completa. Então eu posso utilizar batata, mas eu vou utilizar um pouco de carne junto, vou utilizar uma salada com azeite. Então, no fim das contas, todos esses nutrientes ali interagindo, eles mudam muito a carga, a resposta que esse carboidrato vai ter na nossa glicemia. Então, não preciso ficar pensando demais em relação a escolher um alimento de menor índice glicêmico. Entendi. Isso perde um pouco o efeito. Para você ter uma ideia até, a quantidade de carboidratos que a gente tem na batata inglesa, em torno de 100, considerando 100 gramas da batata cozida, a gente tem em torno de 20 gramas, 18 a 20 gramas. Tá. Já na batata doce, a gente tem em torno de 25 gramas. A batata doce é até um pouquinho mais concentrada em carboidrato do que a própria batata inglesa. Eu acho ela mais gostosa. Exatamente. Pro meu paladar Pro meu também. Eu acho ela mais saborosa até do que a batata inglesa. Isso. Mas o X aqui, até te perguntando, quando a gente fala, por exemplo, a batata é muito difícil a gente consumir a batata crua. Sim. Ninguém vai consumir essa batata dessa forma. Então, de qualquer forma, o fato da gente cozinhar ou, enfim, assar, a gente já está modificando também essa estrutura dela e o índice glicêmico das duas. Está modificando também. E isso até é um ponto importante que você levantou, para a importância de, sempre que possível, é óbvio que a gente vai querer sempre variar, né? Mas, se possível, a gente cozinhar.
Porque no momento em que a gente cozinha, a gente dá uma encharcada no alimento de água. Então, querendo ou não, a gente aumenta o peso, diferente de assar, onde você perde água, né? Entendi. Onde a água evapora, por isso até que ele tende a ficar mais crocante. Tá. Então, sempre que a gente puder trazer mais água para o alimento, se você lembrar até de uma pauta de saciedade que eu vim falar aqui, é isso, se o alimento tem mais água, ele já ocupa um pouquinho mais de estômago, Olha que legal. de espaço no nosso estômago, ele já traz um peso maior e, consequentemente, a quantidade de carboidrato fica proporcionalmente menor, né? Considerando o mesmo peso de alimento, porque ele vai ter mais água na composição. Boa dica. Perfeito. Então, uma forma legal, cozinhando ou no vapor também, que Exato. mantém essa questão da umidade, né? Sim, exatamente. Perfeito. Show. Então, desses dois. Então, no fim das contas é isso, sabe, Carol? Cada um dos tubérculos e raízes, eles vão ter pequenas diferenças. A batata inglesa vai ganhar da batata doce na concentração de ferro e potássio, por exemplo, já a batata doce vai ganhar na concentração de beta-carotenoides, que é um antioxidante bem legal. Então, qual é a dica para mim? Reveze entre todos eles. Não precisa ficar presa só a batata doce. Só a batata doce. Traz a batata inglesa para Tô participar, com se você vontade gosta, da batata porque... inglesa. Pode comer a batata Com inglesa. certeza. Vamos lá. Próximo mito da nutrição na tela. Mandem pra gente, hein? Tapioca versus pão. Esse é muito legal. Vamos lá. Sim. Vamos entender. Aí que todo mundo fala, não, eu tô comendo tapioca agora e eu tô fit. Exato. Assim como a batata doce, né? A tapioca entrou muito em substituição. Lá no Nordeste até já era bem comum, sempre foi muito comum o beiju, a tapioca, como a gente chama. Mas eu vejo que aqui, principalmente sul, sudeste, a tapioca entrou há alguns anos como esse alimento fit, né? Para entrando como em substituição mesmo ao pão, na rotina alimentar das pessoas. E aquela coisa, agora, esse é um mito que realmente merece ser quebrado, porque quando a gente compara os dois alimentos, o que é que a tapioca talvez ganhe? Se a gente olhar um rótulo de uma tapioca e ver lá a lista de ingredientes, são basicamente dois ingredientes, é fécula de mandioca e água, nada mais. Enquanto se a gente pega um pão industrializado, que a pessoa também vai comprar ali no supermercado, por exemplo, a gente vê que a lista já é bem maior e vão ter geralmente alguns aditivos químicos, inclusive conservantes, né? Pode ter um pouquinho de gordura vegetal também. Então acaba que o pão industrializado para a tapioca, nesse quesito de ingredientes, de ser natural, ele perde. Sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente compara montante bruto de carboidrato que tem nesses dois alimentos, a ponto da pessoa pensar que a tapioca cabe perfeito para uma dieta de emagrecimento e o pão não cabe, eles são muito similares. Entendi. Porque a tapioca, ela é tão concentrada em carboidrato quanto o pão, independente de ser pão branco ou de ser pão integral. Ambos são muito concentrados em carboidrato. E acaba que a tapioca, talvez até, se a gente aí não estiver falando de um pão industrializado, desses que a gente compra em supermercado, mas se a gente estiver falando de um pão artesanal de fermentação natural, que isso muda muito, tá, Carol? A gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas isso muda muito a qualidade do pão e a digestibilidade desse trigo, o fato de você ter ali um fermento atuando 24 horas naquela massa até o pão ficar pronto, é diferente de um pão com fermentação química e cheio de aditivos, onde ele fica prontinho ali em 10 minutos e que isso às vezes tende a atrapalhar um pouquinho até o processo de digestão desses elementos. Então, aproveitando esse mito, unindo tapioca e o pão industrializado, vamos falar do pão, então, industrializado versus o pão de fermentação natural. Perfeito. Muda muito mesmo? Muda bastante a digestibilidade do trigo. Então, para quem não conhece, para quem não sabe exatamente o que é, o pão de fermentação natural, ele é feito com um fermento natural, né? Ao invés de ser um fermento químico, onde você induz uma fermentação forçada. E esse fermento natural, ele leva muito mais tempo para fermentar o pão. Tanto que é um pão que geralmente fica ali 15 horas, 18, 24 horas fermentando. Verdade. Você faz de um dia para o outro o pão. E claro, aí a gente já muda também a lista de ingredientes. Se você pegar qualquer receita de um pão artesanal na internet, onde você tem o fermento natural, ele vai ser basicamente farinha de trigo, fermento e água. Nada mais, 3 ingredientes. Enquanto quando a gente pega um pão de fermentação, um pão industrializado, a gente vai ver uma lista bem mais comprida, com muitos conservantes, com gordura vegetal, com emulsificantes, enfim. E a questão do glúten? Né, para quem é celíaco, para quem já tem uma sensibilidade, que também acho que vale discutir, porque claro que o celíaco é a doença, a gente, né, tem um diagnóstico, né, conhecido e tal, quando você chega nessa orientação médica até. Porém, com o fato da gente também comer muito e estar acostumado a ter esse contato em excesso, a gente desenvolve alguma sensibilidade. Então, hoje a gente pode dizer
que muita, né, metade de não sei quanto, não sei quantos por cento da população tem sensibilidade ao glúten. Isso é o que a gente chama de sensibilidade ao glúten não celíaca, né? O paciente Tá. que não é celíaco, ou seja, ele não tem os achados, os marcadores do celíaco, que são aqueles marcadores sanguíneos, ou então quando faz a endoscopia de ver a atrofia das vilosidades intestinais, ele Tá. não tem nada disso, mas ele claramente apresenta alguns sintomas indesejados quando ele introduz o glúten, né? O trigo. O trigo seria a principal fonte de glúten, na verdade, mas ele está presente em outros cereais também, mas principalmente o trigo. Então, quando essas pessoas introduzem o glúten na alimentação, elas claramente manifestam alguns sintomas indesejados, principalmente a nível gastrointestinal. Tá. Então, muito desconforto de gases, sensação de inchaço, tem pessoas que manifestam diarreia ou constipação intestinal. Então, essas pessoas podem ser consideradas como sensíveis ao glúten. Ao glúten. E se elas consumirem um pão de fermentação natural, muda alguma coisa? Então, pode até mudar. Então, eu tenho pacientes e eu mesma, por exemplo, se eu como um pão de supermercado ou saio para comer uma pizza, geralmente a minha distensão abdominal ela é imediata. Já se eu como um pão artesanal de fermentação natural, eu não tenho distensão abdominal, eu não tenho essa formação de gases. E é justamente por conta da ação da bactéria já previamente nesse glúten, nesse trigo, como se fosse pré-digerindo isso. Olha só. Então, quando a gente consome, mesmo pessoas sensíveis tendem a não manifestar tantos sintomas assim. Mas para essas pessoas, a dica que a gente dá é realmente tentar excluir glúten da alimentação. Certo, e quem é celíaco, então também não pode nem que seja fermentação natural. De jeito nenhum. Eu vou colocar já uma perguntinha do público que eu acho que tem relação com Perfeito. isso. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Rafa, um beijo. Sempre tenho dúvidas sobre comer ou não frango e carne de porco, pois ultimamente tem se falado muito na questão dos hormônios. E aí, vale a pena consumir? Quantas vezes na semana? Enfim, Perfeito. qual é a recomendação dentro dessa condição aí? Na verdade, a gente pode consumir tranquilamente tanto frango quanto porco, Carol. Não é, para os meus pacientes, por exemplo, não é algo que eu limito. Até mesmo a carne vermelha, a gente sabe que tem diferença entre um e outro, não em relação à parte hormonal. Talvez seja até um pouco de mito essa questão da parte hormonal mesmo. A gente sabe que esses animais, eles não são tratados com hormônios. A gente, via de regra, não vai encontrar uma quantidade hormonal maior. O hormônio, ele é algo extremamente caro para ser utilizado. Entendi. Então, via de regra, ele não é utilizado pelas aviculturas, enfim. Então, o que eu diria dá para a gente manter sim o consumo normal de frango e peixe para quem é onívoro, para quem traz as carnes para participar naturalmente da alimentação. A gente não precisa ficar excluindo ou delimitando esse consumo. O que eu digo, na verdade, assim como para qualquer alimento, seja de origem vegetal, seja de origem animal, é variedade. Tá. Quanto mais a gente puder variar, mais a gente vai ter pequenas diferenças ali que tem entre uma carne e outra, seja no teor de gordura, seja no teor de micronutrientes. Quanto mais a gente puder variar na alimentação, melhor. Tá aí, muito boa dica. Próxima perguntinha do público na tela. Obrigada, Lu, um beijo para você. Podemos encaixar na dieta, visando o emagrecimento, os alimentos integrais, inclusive o pão? É claro que é muito pessoal, né? Cada um tem ali a sua questão individual dentro desses aspectos, mas pensando na sua forma e pensando aí hoje como você clinica, né? Como que você enxerga colocar a questão dos integrais nas dietas de emagrecimento? Perfeito. Para o emagrecimento, a gente tem sempre que lembrar que o ponto principal é a gente atingir o tal do balanço calórico negativo. Infelizmente, a gente ainda tem que falar em caloria. Eu adoro que você diga isso. Foi uma conversa minha com a diretora semana passada, né, Glaucia? Imagina, isso aí já é outro mito. Então, já aproveita e já fala tudo, Paulinha. Muito bom. Para o emagrecimento, o primeiro ponto é atingir o tal do balanço calórico negativo. A gente não precisa fazer uma restrição muito grande, fazer dieta de 800 calorias. A gente não precisa disso. Mas sim, a gente precisa gastar um pouco menos. A gente sabe que, a depender do nutriente que a gente está encaixando, isso varia um pouco mais ou um pouco menos. Mas a regra geral, ela ainda é válida. A gente precisa promover um balanço calórico negativo. Bom, sabendo disso, o que eu vou precisar limitar um pouquinho na minha alimentação, quando o objetivo é emagrecimento, são as fontes de carboidrato e ou gordura. Um pouquinho dos dois, mais de um, mais de outro. A escolha da estratégia vai depender muito de cada pessoa. Então, se eu tenho uma pessoa que ela tem, por exemplo, resistência à insulina, que é muito comum da gente ver em pessoas que têm um excesso de peso já a longo prazo,
para essa pessoa, os estudos já deixam muito claro para mim que reduzir o carboidrato é a melhor opção. Então, se eu pego uma estratégia de redução de carboidrato, Paulo, e aí, integral ou branco quando é uma estratégia de redução de carboidrato? Gente, na verdade, o que a gente tem que lembrar é que o pão integral, tanto o pão integral quanto o branco, eles apresentam mais ou menos a mesma quantidade de carboidrato na porção. Então, não é pelo fato do integral ter um pouco mais de fibras, consequentemente, talvez tenha um menor, leve, né, um pouquinho menos de índice glicêmico, menor índice glicêmico em relação ao pão, que isso vai me trazer muitos benefícios em relação ao emagrecimento. Então, eu sempre bato na tecla que para o emagrecimento, a gente tem que prestar muito mais atenção na quantidade bruta de carboidrato, e pão branco e integral, eles vão me trazer a mesma quantidade, do que necessariamente nessa questão da quantidade de fibras. Aí é até um outro assunto. Mas dentro da limitação, dentro do consumo menor de carboidratos, no fim das contas até tanto faz, porque a gente vai trazer uma porção pequena de carboidrato para participar. Por isso até que esses alimentos daqui, tanto a tapioca quanto o pão, seja ele integral ou branco, pelo fato de serem farináceos, eles concentram muito o carboidrato. É amido puro, né? É amido puro, exatamente. Para você ter uma ideia, em torno de 50 gramas, né, de pão, que seriam 2 fatias dessa, ou uma tapioca bem fininha, 50 gramas é uma tapioca bem fininha, eu tenho mais ou menos 30 gramas de carboidrato. Então, assim, é concentrado. Só em uma refeição, né? Em uma refeição. E, assim, precisa ser uma tapioca bem fininha. E essa questão, então, como eu introduzi, falei da questão individual, exatamente por isso, porque a questão de problemas metabólicos, a própria síndrome metabólica, Sim. quem tem ovário policístico, enfim, é um universo imenso. Mas nesse caso, que a pergunta dela vai lá, será então que eu posso introduzir o pão? Para as pessoas que precisam fazer essa diminuição de carboidrato. E um dia que elas tiverem vontade de comer o pão, dá também para aquilo fazer parte em algum momento da vida? Eu acho que, na verdade, é esse sentimento que fica quando as pessoas perguntam, mas eu vou ter que tirar o meu pãozinho. É cultural, né? As pessoas nascem comendo pão no café da manhã, enfim. Né? Aí tem aquela coisinha emocional, né? Eu acho que não precisa, Carol. A gente não precisa eliminar absolutamente nada da nossa vida. Dá pra gente conciliar tudo aquilo que é alimento, seja ele mais ou menos industrializado. Eu sempre digo para o meu paciente, pelo menos, que nós somos reflexo daquilo que a gente faz na rotina e não daquilo que a gente faz na menor parte do tempo. Entendi. Então, se eu quero emagrecer, é óbvio que eu tenho que buscar fazer essa restrição calórica, diminuir os carboidratos na maior parte do meu tempo. Mas se eu quero pegar uma refeição do meu fim de semana, por exemplo, para trazer um pouco mais de carboidrato, seja na forma de macarrão, seja na forma de um pão, por que não? Por que não? Não é isso que vai me fazer não ter resultados. Ela é uma graça, eu adoro. Adoro, porque traz embasamento, traz... Perguntem. Próximo na tela, mito da nutrição. Ovos versus colesterol, esse é maravilhoso. Vamos lá, é uma aula isso, gente. Perfeito. Presta atenção. Esse daí talvez seja um mito que, nossa, tem há anos e vai e volta, ovo vira vilão e vira mocinho, mas hoje a maioria, a gente, até quando a gente acompanha nas redes sociais, a gente vê que boa parte das pessoas que a gente vê que tem um apelo saudável muito grande, acabam trazendo os ovos para participar praticamente todos os dias, né, Carol? Verdade. E eu ainda tenho muitos pacientes que me perguntam, Paulo, posso botar um ovo por dia, todos os dias eu posso comer ovo, mais de um ovo por dia? E na verdade não existe essa delimitação. Tem alguns estudos muito bons até que trazem que o consumo regular, rotineiro, todo santo dia, de 1 a 3 ovos por dia em relação ao colesterol, que é esse mito, né, que a gente quer quebrar, o consumo de 1 a 3 ovos por dia, ele praticamente só traz coisas positivas. Primeiro, ele aumenta o nosso HDL, que é o que a gente chama de bom colesterol. Na maioria das pessoas, ele não interfere no LDL, que é o tal do mau colesterol, que é o que pode justamente, junto com outros fatores muito importantes, levar ao entupimento dos vasinhos, como tinha ali na imagem. Então, em torno de 30% só das pessoas que consomem ovos todos os dias respondem com esse aumento de LDL. Uma porção muito pequena. Mas ainda assim, o mais importante é que, o que é que a gente já notou em relação a esse aumento do LDL, Carol? Aparentemente, o que aumenta são as partículas de LDL que são grandes. Essas são menos aterogênicas, ou seja, menos susceptíveis de causar esse entupimento nas artérias. O aumento das partículas de LDL que conseguem, às vezes, entupir essas artérias são partículas bem pequenininhas, bem pequenas e densas. Essas sim que são perigosas. E que não vem. E que não vem com o consumo rotineiro do ovo. Então, tranquilamente, dá pra gente manter o ovo todo santo dia. Isso é uma pauta, gente, tá um assunto imenso, porque é muito legal e eu te convido numa próxima vez para poder explicar pro pessoal de casa de onde vem, então, esse colesterol que o nosso próprio corpo fabrica. Perfeito. Por isso a questão genética, hereditária, etc., de histórias familiares
mas é muito ligada essa questão do alto colesterol, não é, Sim, Paulinha? com certeza. E que para conseguir do que a gente se alimenta interferir, mas tem que ser um negócio, né, muito, tem que numa ser quantidade... muita gordura trans, tem que ser muita gordura saturada na alimentação. Tem que ser trash demais. Demais, e exato. Não é o ovo, Não né? é. Eu li a respeito disso faz pouco tempo, mas eu acho que vale uma pauta falando sobre isso, relacionando carboidrato, proteína de origem animal, proteína de origem vegetal e colesterol. Você volta? Volto, com certeza. Deixem perguntinhas, tá, gente? Porque isso é muito legal, mas vamos adiante que tem mais um grupo para colocar como mito da nutrição. Olha lá. Manteiga ghee, manteiga comum. Isso. E aí? A gente trouxe até aqui a manteiga ghee, essa manteiga ghee até com cúrcuma, por isso que ela é a mais amarelinha, versus a manteiga convencional. Ambas eu considero excelentes para a saúde, tá certo? A grande questão é, o que é a manteiga ghee, até para quem não sabe, é a manteiga clarificada. Se a gente aquecer, pegar um tablete de manteiga e aquecer ele a baixíssimas temperaturas, lentamente, a gente vai ver que formam 3 camadas, uma espuminha por cima, uma camada bem dourada e uma camadinha branca por baixo, retirando essas 2 camadas, tanto a de cima quanto a última, e ficando só com esse líquido dourado, amarelo. Isso é a manteiga ghee. Essa retirada da espuma e dessa parte sólida de baixo retira qualquer proteína, lactose e impureza que tenha na manteiga. Tá. Então a ghee, ela é 100% gordura e nada mais. Mas qual é a grande diferença, Carol? Realmente a ghee, ela é muito mais saudável do que a manteiga convencional? Olha, para mim a ghee, o melhor benefício dela está em relação ao ponto de fumaça. O que é isso? Significa que a ghee, ela aguenta muito mais altas temperaturas do que a manteiga, que tende a queimar muito rápido. Quem já observou e quem cozinha sabe disso, se você colocar um pedaço de manteiga numa frigideira, ela tende a oxidar muito rápido, ela fica preta, escura muito rápido. Tanto que se a gente vai fazer alguma carne ou alguma coisa assim, a gente geralmente bota manteiga e bota o quê? Azeite de oliva, para que a gente aumente esse ponto de fumaça. Então, nesse quesito especificamente, a ghee ganha da manteiga. E para mim, talvez só nesse ponto vale a pena a pessoa investir, porque ela é muito mais cara realmente do que a manteiga, vale a pena investir. Mas no uso cotidiano, se a pessoa não vai aquecer a manteiga, se ela vai usar para passar, por exemplo, em alguma preparação dela, tanto a manteiga quanto a ghee, elas são perfeitas. A ghee, ela vai ter, claro, vai ser praticamente totalmente isenta de lactose, enquanto a manteiga ainda tem um pequeno resquício. Então, nesse caso, até uma pessoa que seja muito intolerante à lactose, vale a pena comprar ghee no lugar da manteiga. E a margarina... A margarina nem pensar, nem né? pensar. Era aí o que eu queria chegar. Ela não tá aqui, então... Manteiga, gente. Manteiga não é margarina. Exato. Né? Não confundo. Aqui tem manteiga. Vamos lá. Vamos fechar com perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ariadne. Um beijo. Qual tipo de queijo você pode consumir para emagrecer? Então, aí a pergunta já envolve a questão do emagrecimento e não a questão do saudável. E aí tem aquela conta que você comentou, né? Exatamente. Então, no final das contas, sempre que a gente fala de emagrecimento, entra lá o tal do balanço calórico. Então, por isso, às vezes, até que quem pode buscar um nutricionista para que ele se preocupe com isso e faça todo o balanço calórico e o cálculozinho ali, fica melhor. Porque, na verdade, para o emagrecimento, você tanto pode consumir os queijos amarelos quanto os queijos brancos. Óbvio, o queijo amarelo, considerando a mesma porção, o queijo amarelo ele vai ter um teor de calorias a mais, vai pelo fato de ter um pouquinho mais de gordura. Mas a gente sabe que a gordura também é um elemento que acaba influenciando positivamente na saciedade. Então, às vezes, se você escolhe um queijo amarelo para participar, pelo fato de ele ter um pouquinho mais de gordura e às vezes até mais de proteína na porção, ele ganha em termos de saciedade. Eu até separei aqui, Carol, que seria a nossa última pauta, com e sem lactose, que eu acho importante falar isso. Os produtos sem lactose, eles não ganham dos com lactose para um emagrecimento, tá bom? Que já pode ser a dúvida aí da telespectadora também. Sem dúvida. Eles apresentam exatamente a mesma composição. Então, um leite com e sem lactose, ele tem exatamente a mesma quantidade de carboidrato, proteína e gordura. A única diferença é a lactose, que é um disacarídeo. No caso de um leite normal ou um queijo normal, a lactose vai estar juntinha, e um sem lactose, ela já vai estar separada. Mas o teor de carboidrato é o mesmo. Porque é acrescido da enzima. Da enzima lactase. Exatamente. A única coisa que talvez possa dar variar de um para o outro, questão de sódio, né? Exato. Aí, o sódio dá uma variadinha. A depender do tipo de queijo, a gente vai estar falando de uma concentração maior ou menor de sódio. 100%. Paulinha, ficaria aqui, minha amiga.
muito, Por um programa bastante tempo, né? inteiro conversando com você, porque você é maravilhosa. Muito obrigada. Quem quiser buscar referências, né, estudos científicos, escreve para ela, que eu sei que você estuda muito, é muito competente, atende aqui em São Paulo e atende fora também. Em Salvador e em Brasília. Olha lá, em Salvador e Brasília. Então, eu vou deixar o contato para vocês. Volte logo, vamos falar da questão do colesterol, isso é muito importante para todo mundo. Todas as dúvidas que chegaram vão virar, então, sugestões para as próximas pautas. Perfeito. Combinado? Ótimo. Obrigada, Muito viu? obrigada, Carol. Vai lá no Insta para segui-la e fazer as perguntinhas, @NutriPaulaMelo com 2 L's, @NutriPaulaMelo com 2 L's, certo? Perfeito. E o site nutripaulamelo.com.br para vocês poderem falar com ela. Obrigada e parabéns. Obrigada, Carol. Show de bola, Beijo. parabéns. Adoro começar a semana assim, pelo amor de Deus. É muito bom, né?